Hoje eu estou aqui com Ronaldo Snidarcis, tô certo? Perfeito. É, ele que é o líder da Zeekr no Brasil, que a gente também conhece como CEO da Zeekr no Brasil, a startup chinesa que virou uma marca de alta tecnologia, chegou no Brasil, impressiona com seus carros, e a gente vai saber um pouquinho da história dessa marca e também muito da história do Ronaldo, que tem uma larga trajetória na indústria automotiva, no mercado automobilístico e, perto de se aposentar, encarou essa empreitada, né, Ronaldo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui com você. Trocou o conforto, o chinelo e falou, não, acho que eu vou nessa sim, porque me convenceu. Conta um pouquinho pra mim como é que... Desafio legal, como é que esse desafio chegou na sua mesa e você falou, vamos lá, vai. Bom, como se falou, né, os cabelos brancos aí não negam, né, 40 anos nessa história, com muito orgulho participei de marcas sensacionais, comecei garoto de tudo na GM, sou natural de São Caetano, então... Começou com aquele aprendiz lá? Exatamente, estagiário. Os engraxate e tal? Não, um pouquinho na frente. Entendi. Último ano de universidade, consegui um estágio, fiquei aqui no Brasil 2 anos, aí eles tinham um programa na época para jovens executivos. E dei sorte, enganei os meus chefes lá e ganhei na loteria para ir 1 ano para Detroit para um treinamento. E eu costumo brincar com o pessoal que como eu aprendo muito devagar, né? Esse 1 ano eu voltei depois de 25, né? Então foram aí 6 anos de Américas, né? Do Canadá até Chile, Argentina, 10 anos de Europa e 10 anos de Ásia. 26 anos fora com a General Motors. 26 anos fora? Foi muito legal. Participei da época, tive muita sorte, eu acho, né? Participei da época que a Opel era uma potência na Europa, você deve lembrar, Corsa, Astra, Omega, Vectra, Calibra, né? Foi a época que a Opel deu suador na Volks, né? Na Europa. Eu estava naquele time. Época áurea. Foi muito legal, então trabalhei na Espanha, na Alemanha, na Suíça, que era o headquarters internacional na época. Aí eles estavam precisando, depois dessa época lá, eles estavam precisando de uns loucos para irem para a China. Isso em 1997. Nossa. Então foi a primeira montadora a ir com modelos atuais para a China. Então a Volkswagen já estava lá há algum tempo. Vendendo Santana. Mas, exatamente, em 97 vendendo o Santana modelo 80 e pouco, eu né? Eu lembro, quadrado, eu andei de táxi lá com eles. Olha que legal, cheguei, essa é uma história legal, cheguei lá como executivo da GM, né? E eles me deram 3 opções de veículo da companhia. Primeiro era um Santana vermelho, não podia ser branco, nem azul, nem preto, era vermelho porque era a cor que tinha, aquele Santana antigo. Sim. A segunda opção era, isso em 97, um Audi modelo 86, preto, só tinha isso. Ou uma bicicleta. Eu andei de Audi, né? Eu faria a mesma escolha. Tá? Foram 4 anos, muito legal, 1 ano de negociações com o governo chinês. Aí depois a construção da fábrica. E no primeiro ano de produção nós tínhamos toda a produção dos próximos 3 anos completamente vendida. E o pessoal falava, vocês são loucos, né? Buick Regal, o mesmo Buick produzido no Canadá, produzido na China para um povo que só andava de bicicleta. Produção dos 3 primeiros anos vendida no primeiro mês. Sim. Então todos os oficiais do governo chinês andavam com o seu motorista com um Buick. Então foi um sucesso tremendo. Aí essa equipe da China foi para Singapura, que era o headquarters da GM na época internacional. E eu fui como responsável por mergers e acquisitions. Então foi a época que a GM comprou a Isuzu, a Subaru, a Suzuki, porque a ideia era a GM competir com a Toyota onde ela era mais forte, que era a Ásia. Fizemos a fábrica, né? Já tinha a Daewoo? Aí eu vou chegar lá. Sim. Então até aí era tranquilo, né? Passava semana no Japão, morava em Singapura, mas negociando normal com os japoneses. Abrimos a fábrica na Tailândia, a fábrica na Índia, ampliamos operações da Holden na Austrália. Então foi uma época bem legal. Aí meu chefe falou, você tá muito parado, tem um negócio para você aí. Vai lá na Coreia, negocia 2 meses, você tá de volta e tudo bem. Compra da Daewoo mundial.
Então eu liderei, né? A gente liderou as negociações e era uma operação, na época, a GM, estou falando da época que a GM era a maior empresa do mundo, né? E a Sim, Daewoo mais vendia mais que Toyota. era a número 1 do mundo, a Sim, General sim. Motors Corporation. É. E a Daewoo tinha operações em mais países que a própria GM. Uma loucura. Porque ela fazia Porque aquele pinga-pinga do todos Sudeste Asiático. os países que, por política, a GM tinha embargo, então não podia ter operações no Irã, no Iraque, no Vietnã, no oeste europeu, né? Uzbequistão, Tazaquistão, Romênia. A Daewoo tinha em todos esses lugares. Então nós tivemos que fazer uma due diligence global para ver quais fábricas, quais operações a GM ia absorver e quais não. Então fizemos isso, levou 1 ano a negociação. A empresa estava numa situação muito precária devido à crise asiática, né? Tigres asiáticos, 97, né? Exatamente. Eu lembro. E aí a gente fez toda a reestruturação. 2 anos depois, a GM Daewoo estava exportando 3 milhões de carros para o mundo. Tivemos Espero aqui. Olha aí. Depois o Nubira virou o Cruze, né? Que era a mesma coisa. Nubira, perdão. A Captiva foi o primeiro SUV para brigar com a Santa Fe na época, virou um carro global. A gente participou da criação daquele carro. Teve participação também com SsangYong? SsangYong, acho que é a Renault, né? Não, mas teve algum... Motores, tecnologia, não, tinha muito. Tinha um que parecia um tracker, que era coreano. Que veio pro Brasil, até vendeu aqui. Ou era o Captiva? A Captiva, eu tenho certeza. Agora, esse que você está falando, não me recordo. Que vinha até com outro motor, mas enfim. É bom, é pra você ver o nível da pessoa que tá aqui hoje. Não, ele participou só disso aí. Mas ó, eu sempre começo aqui, que aqui, além de a gente conversar sobre o momento e o que você faz hoje e tal, é uma homenagem para quem vem aqui, porque eu gosto bastante de grandes histórias e pessoas já sabiam um pouco da sua história. E por isso que eu fiz questão de tanto tempo insistir com eles para que você viesse aqui. Não, prazer. Eu sempre pergunto assim, se na sua tenra infância, quando era o Ronaldinho, que se o carro estava na sua vida já, de alguma maneira, ou se ele só entrou quando por acaso você entrou na GM. Te contar uma história verdadeira e engraçada. Meu sonho de garoto era ser diplomata. Eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. E quando eu fui para a GM como estagiário, tinha lá uma avaliação, eu fui bem na avaliação, os caras perguntaram, que áreas você quer trabalhar? Eu falei, não importa, eu quero uma que me dê a oportunidade de viajar. E eu lembro que o rapaz, o gerente, não sei, de RH que me entrevistou, falou, não, você está enganado, isso aqui não é agência de viagem. Ninguém viaja, naquela época ninguém viajava, estou te falando de 88. No brasileiro não tinha nem cartão de crédito internacional. Não via nem. E ele olhou para minha cara e falou, você veio para o lugar errado. E aí, 40 anos depois, trabalhando, foram 28 países. Nossa. Mas você estava fazendo faculdade aqui? Isso. Eu vi que você tem uma formação fora também, né? Fiz economia aqui no Mackenzie, e aí já atuando pela General Motors, foi muito legal, foi um programa de mestrado da Boston University em conjunto com o rei da Espanha. Então, o rei da Espanha organizou para uma profissionalização, para um aprimoramento dos técnicos do governo espanhol, e sobraram 2 vagas, e ele ofereceu para a General Motors e eu consegui me encaixar. Nossa. Então eu fiz o MBA trabalhando na Espanha, meio tempo na Espanha e parte em Boston, né, nos Estados Unidos. Então foi uma experiência muito legal também. Bom, porque você contou, você já viajou mais do que qualquer diplomata, tá? Não sei. Tempo de voo tem bastante. Não sei se aprendi muito, mas voei bastante. E aí você foi efetivado depois de ser estagiário e foi primeiro para onde? Para Detroit? Fiquei 2 anos aqui no Brasil. Aí fui para Detroit e de Detroit, como eu te falei. Mas aí Detroit você foi em 90, 91? Não, 88. Comecei na GM 86, 88 fui para Detroit. E como que era lá? Já tava na decadência? Não, ainda tava, ainda tava bem. Não. Época, né? Era as Big... Big Three. The Big Three, a briga com a Ford. Detroit, né? O centro de Detroit naquela época era meio como filme americano, né? Aqueles latões de lixo, pegando fogo, aquele negócio meio... Mas a periferia é muito legal, né? Troy, Rochester, Bluefield Hills, lugares maravilhosos.
E eu era solteiro, garoto, então sexta-feira à tarde os americanos iam para casa e eu ia viajar. Então foi a época que eu desbravei Os grandes lagos. Estados Unidos, norte todo, rodava pacas, e aí quando eu fui para o Canadá, então eu conheci mais o Canadá que muito canadense. Foi uma experiência muito legal, aí me mandaram para a Europa, como eu te falei, Europa eu era responsável por uma área pelo sul da Europa, então França, Espanha, Itália, Portugal, Turquia, Grécia, era a minha região, então eu rodava bastante. Era o forte da Opel, né? Exato. Aí. Espanha era a fábrica mais moderna na época, né? Uhum. A produção do Corsa era a fábrica mais eficiente da GM no mundo, era a GM Espanha na época. Aí eu casei, não dava mais para viver essa vida de cigano, fui morar na Suíça, no headquarters. Fiquei lá como apoio à tomada de decisão da vice-presidência. Então, naquela época não tinha chat GPT, não tinha Google, não tinha nem celular. Então era tudo na base de ligações, captando informações para tomada de decisão das vice-presidências. Fizemos isso por 3 anos, aí foi quando a gente foi para a China. 3 anos de China, 3 anos de Singapura, 4 anos de Coreia. Aí quando a GM Daewoo estava estável, meu chefe, que na época era o CEO da GM Mundial, ligou e falou, faz tempo que você está fora da tua região, você está meio parado aí, vou ter um negócio legal para você. Vai lá, arruma ou fecha. GM venezuelana do Hugo Chávez. Eu lembro que teve uma fábrica lá mesmo. E fechou, né? Todas fecharam, né? Então, era um tema político. O Hugo Chávez tinha acabado de expulsar o embaixador americano. Ele fez uma declaração na ONU contra o Bush na época, que o negócio era tenso. E a GM, depois da PDVSA, que é a Petrobras deles era a maior empresa da Venezuela. E aí, automaticamente, nós nos tornamos target, né? Uhum. Então, a Venezuela, naquela época, expropriava muitas empresas e o target dele era expropriar a GM. Foi uma situação muito desafiadora, foram 4 anos, mas uma equipe sensacional. A gente conseguiu passar de 30% de share para 62%. Nossa. Ao invés de fechar uma fábrica, montamos uma outra, exclusiva de caminhões, desenvolvemos uma rede de caminhões, e o que nós fizemos foi colocar a população para defender a fábrica. Sim. Então, demonstrar, né, os valores da GM. Então, o avô trabalhou na linha, o pai virou engenheiro e o neto estava na administração. Hospitais na região, escolas, toda a benfeitoria que uma empresa que prezava pela qualidade e pelos seus colaboradores prestava. Então, a própria população defendeu a empresa. Então, foi muito legal. E na saída lá, conseguiram tirar as coisas? Como é que foi? Não. Não, ficou tudo lá. Maquinário, tudo. O sindicato, né, que não era um sindicato verdadeiro, era um sindicato chavista, se apropriou, né, dos principais ativos e sucatearam a empresa. Que ainda ficou fabricando um tempo, né? Não, a GM, no pico da crise, ela fechou como todas, né? Uhum. E não só do setor automotivo, todas as multinacionais... Até as petroleiras Todas cessaram porque não tinha mais condições. Você não tinha como pagar os insumos importados, não tinha dólar para mandar para os fornecedores, a cadeia de logística rompida. Tinha uma situação já na época? Não. Problema cambial. O que aconteceu? O governo... Não é um tema político, claro. Mas estou te dando fatos, né? Sim. Então, primeiro, o que ele fez? Para ganhar o apoio popular, ele congelou o preço dos alimentos. Então, beleza. No primeiro momento, para a população, ótimo. Então, olha, a inflação está 60%, mas você não tem aumento de alimentos nem de nada. Beleza. Você força os produtores a entregarem naquele preço. Como é que o produtor repõe o estoque? Como é que você paga real, né? Como é que você paga os agrotóxicos? Como é que você paga os insumos? Então, ele matou a agropecuária.
Aí ele fez isso com a indústria, congelou os preços da indústria. Mesma coisa. Primeiro momento, você vende o teu estoque, na hora de repor estoque, você para. E o terceiro, ele fez isso com o comércio. Eu estava lá num dia, imagina o maior shopping center de São Paulo, você com 6 filas ao redor, né? Filas que dão 6 voltas ao redor do shopping, o pessoal saindo com geladeira, televisão nas costas, porque ele passou um mandato que tinha que vender esses itens com preço de um ano atrás, com uma inflação de 200%. Os shopping centers ficaram limpos, só que aí não teve reposição. E assim Bancarrota. O país, infelizmente, o país que tinha o maior PIB per capita das Américas, chegou na situação que a gente O extremismo vê. é sempre uma desgraça. E foi rápido, né? Claro. Não é assim que foi um processo. Não, foi muito rápido. E com uma desculpa de que estava entregando ao povo. Né? Exato. É. Aí, bom, nessa época eu era responsável já pela região andina, né? Que era Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. Né? A GM tinha fábricas e era líder disparado nesses países. Eu voltei para o Brasil, assumimos a responsabilidade por vendas e marketing para a América do Sul. O último ano na GM a gente vendeu 1.200.000 carros. A GM era líder na América do Sul na época, né? Estou te falando aí de 2010. Sim, sim. Que foi a transição do portfólio da GM, né? Sair dos carros antigos para a nova geração. A partir de Agile, né? Exato. Agile em diante, né? Foi a introdução do Cruze, da Tracker, S10 Nova, Onix, Spin. né? Spin. Então foi uma transição grande. Nessa época a GM estava passando pelo bankruptcy nos Estados Unidos. Sim, porque depois de 2008, Lehman Brothers, né? Exato. O Obama mandou todos os meus chefes embora, porque tinha que culpar alguém. E trouxe uns caras que não eram exatamente do mercado. Foi aí que eu achei que era o momento de buscar novas oportunidades. A Volks bateu na porta e eu me juntei à Volks. A ideia era atuar aqui no Brasil, mas eles queriam que eu conhecesse o networking lá, com quem eu ia trabalhar na Alemanha. Então a ideia era... Exatamente, Wolfsburg, né? Então a ideia inicial eram 6 meses em Wolfsburg, conhecer o pessoal, melhorar meu alemão e voltar. Bom, fui. Eles me colocaram, como eu tinha essa experiência de Ásia, de América Latina, Europa, me colocaram responsável de novos negócios do grupo Volkswagen. Então, tudo, caminhões, moto, Ducati. Abrir mercados. Grupo, abrir mercados, que a Volks aí queria ser líder, tirar a dominação da Toyota. E eu tinha muitos contatos, a GM era muito forte em CKD. A GM era, na minha opinião, a Daewoo e a GM eram benchmark em CKD. E eu participei muito disso. Então eles falaram, bom, usa aí teu conhecimento, teu know-how para ampliar mercados. Aí a gente fez projetos, não sei se você sabe, o Equador, numa fábrica não Volkswagen, produziu Amarok da Argentina em CKD. Para fornecer para Venezuela, Equador, Colômbia e Peru pelo Tratado Andino. Sim. Eles Tá não mais barato acreditavam. do que o Mercosul. Eles não são do acreditavam, Mercosul, porque a Volks produzir um carro numa fábrica não Volks era assim, um sacrilégio. Esse cara é louco, brasileiro louco. Deu certo. Fizemos um projeto no Paquistão, né? Aí 6 meses virou um ano virou 1 ano e meio. Encurtando a história, eu viajava todo final de semana de Wolfsburg para São Paulo para ver minha família. Final de semana. 3 anos. São 156 voos ida e volta. Olha isso. Não sei se foi isso porque tinha as férias, Claro, feriado e claro. tal, mas foi uma loucura. Perto dos 120, pelo menos. Foi uma loucura. Eu passava, no mínimo, uma noite no ar aí, cruzando o oceano toda semana. E não vem direto de Wolfsburg, né? Tem que ir para Frankfurt. Eu dirigia de Wolfsburg para Hannover. Hannover pegava um voo para Frankfurt e Frankfurt, São Paulo. Não, era uma... Porque esse era o compromisso. Meus filhos eram pequenos, então essa era a ideia. Tinha que... E eles não acreditavam que eu ia fazer, né? Eles falaram, vai fazer o primeiro mês e depois... Vai ficar por lá. Não, fizemos. Aí não dava mais. Aí a Nissan, o pessoal me conhecia, né? Tinha o histórico. Foi a época que a Nissan montou a fábrica em Resende.
Então precisava reestruturar. Até então a Nissan era um corner da Renault aqui no Brasil, não tinha uma identidade própria e tal. Então foi quando a Nissan decidiu investir forte no Brasil com a construção da fábrica. Isso é 14, né? 2014. Então você vai lembrar lançamento do Kicks, novo March, Luciano Huck, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Sim, sim. Então a Nissan deu um salto de 1,20, 1,30 que ela tinha para quase 5. Novo Share, Sentra também. reconhecimento de marca, ganhou prêmios como melhor pós-vendas. Foi uma revolução muito legal. E tinha uma equipe forte, o pessoal foi bem bacana, a reestruturação da rede. Tava indo tudo bem, mas aí eu tive algumas divergências com a direção. Você já ouviu falar do Carlos Ghosn? Oh. E graças a Deus eu saí, 6 meses depois aconteceu o que aconteceu, né? Que todo mundo sabe. Então acho que eu saí na hora certa. E aí fui cuidar de negócios de família, né? Minha família tem negócios nada a ver com automotivo. Trabalhei um tempo e aí me bateram na minha porta e falaram, ó, tem um carro assim, 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 a marca é assim, assim, assim. Eu falei, pô, que desafio legal e estamos aí com a Zeekr, contente. E vou te falar, 40 anos vendo marcas sensacionais. O que eu vi na China, em termos de tecnologia, eficiência, a fábrica, né? Você está no mundo automotivo, você sabe o que é uma fábrica de carroceria. Você entra e você não vê ninguém. Você vê um caminhão chegando sem piloto, autonomous drive, trazendo as bobinas de aço. O robô retira a bobina sem ninguém do caminhão, põe na linha. O corte da bobina é feito por robô. Esse robô é colocado num carrinho sem motorista. Esse carrinho é levado para a área de prensa sem gente. Parece que você está num filme de ficção científica.